Chegamos ao capítulo 17 do nosso relatório de síntese, que dedica uma reflexão importante sobre a relação da igreja e a comunicação. E nesse caso tem uma demarcação bem clara, o ambiente digital. O texto afirma que o ambiente digital modifica os nossos processos de aprendizagem, a percepção do tempo, do espaço, do corpo, das relações interpessoais e todo o nosso modo de pensar. E a partir dessa premissa, o reconhecimento, mas ao mesmo tempo um chamado do sínodo, é ser missionários no ambiente digital. E para a gente conversar sobre este capítulo 17, que tem como título Missionários no Ambiente Digital, eu recebo Janaína Gonçalves e Railson Araújo. Janaína Gonçalves está aqui comigo no estúdio, ela é jornalista, mestra em Ciências da Religião e vice-coordenadora geral da PASCOM Brasil. Janaína, uma alegria receber você aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcos, é um prazer aqui estar com vocês. Obrigado. E o Railson Araújo está conectado conosco, ele é teólogo pela PUC São Paulo, catequeta, palestrante, missionário digital e membro da Comissão de Unidade da Renovação Carismática Católica, a RCC São Paulo. Railson, com alegria também que eu recebo você aqui no programa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, que alegria estar com vocês, Marcos, Janaína, que seja uma conversa frutífera. Obrigado. Jana, permita-me também de chamar de Jana, porque a gente atua junto na Pastoral da Comunicação, então esse tema que a igreja coloca nesse capítulo 17, missionários no ambiente digital, qual que é a importância da cultura digital para a missão da igreja? Marcos, quando a gente fala em cultura digital, nós temos que entender que está para além de qualquer questão religiosa. Né? Uhum. E aí nós ampliamos nas questões sociais, nós ampliamos nas questões econômicas, culturais, enfim, porque o próprio ambiente digital ele propõe um modo de viver, né? Um modo de falar, um modo de se apresentar, de estar em sociedade, de se conectar e colocar suas opiniões. Então, compreender primeiro esse espaço para, no caso, a Igreja Católica, e para nós que estamos ali no ambiente pastoral principalmente, é extremamente importante porque nós temos que nos conectarmos com a realidade que está à nossa volta, mas saber comunicar para o nosso público, fazendo uso dessa tecnologia que nos é oferecida, né? Tendo sempre a responsabilidade, Marcos, e eu sempre falo isso, termos a responsabilidade de lembrar que do outro lado tem alguém. Uhum. Do outro lado tem alguém que acompanha o que eu falo, acompanha o que eu estou querendo dizer, acompanha o que eu estou querendo, as minhas ideias, as minhas propostas, né? Então, nós temos que ter um certo cuidado como vai falar, com quem vai falar, de que forma, né? Uhum. Então, é importante ter esse caminho em sintonia com a tecnologia e o ambiente digital, mas sabendo que nós somos responsáveis por aquilo que nós publicamos e falamos e postamos. Né? Uhum. E me parece que a gente está diante de um caminho sem volta. E principalmente pelo que nós passamos na pandemia de Covid-19, tivemos que nos lançar de cheio, quem ainda não estava, para estar nesse ambiente, para tentar compreender essa cultura e também aproveitar desse espaço para evangelizar, para fazer a missão. Quero chamar o Railson para a conversa, porque na apresentação que eu fiz, ele coloca a apresentação que ele me enviou. Sou missionário digital. Railson, o que significa para você ser um missionário digital e como é que você se sentiu ao ver este título no relatório de síntese? Quando nós recebemos esse documento, aparece lá, Missionários no Ambiente Digital. Perfeito. Pois bem, eu aceitei o título de missionário digital, foi recente, foi em agosto de 2023, durante a Jornada Mundial da Juventude. Então, para quem já participou de alguma edição da jornada, sabe que ela é organizada são diversos eventos paralelos, que formam ali a jornada, espalhados por toda a cidade que acolhe ali o evento. E naquela semana da jornada, na quinta-feira, teve um encontro na Universidade Católica Portuguesa
promovido pelo projeto A Igreja Te Escuta, que é coordenado pelo Monsenhor Lucian, né, que é um sacerdote espanhol, e era voltado para todos aqueles jovens que atuavam através das redes sociais, comunicando a boa nova, evangelizando, formando, levando doutrina. E esse encontro teve a presença do cardeal Luiz Antônio Tagle e do José Tolentino de Mendonça, né? Cardeal tem feito bastante sucesso aqui no Brasil, vez e outra ele aparece por aqui. E foi lá que nós fomos reconhecidos pelo próprio Dicastério da Comunicação, nós somos chamados de missionários digitais. Recebemos uma cruz, réplica ali da cruz do Papa Francisco, um cartãozinho com a mensagem do Santo Padre e uma bênção de envio para a nossa missão no continente digital, né? Então ali eu assumi se a igreja está me chamando de missionário digital, então eu vou aceitar e exercer a missão dessa forma. Então ali nós já tínhamos uma noção de que a igreja estava olhando para essa realidade, né? Então tanto ali na jornada, depois teve o documento do Dicastério da Comunicação, voltado ali pela presença, né, nesse continente digital, e depois, mais tarde, apareceu ali no relatório, porque é uma realidade que está aí, não tem como a igreja negar e muito menos ignorá-la. Então, por isso que aparece ali no relatório síntese, e a igreja tem ciência dessa realidade e nos aponta ali alguns caminhos, ela demonstra ali algumas preocupações, porque é um ambiente que pode ser muito positivo, como o próprio relatório aponta, mas tem também ali as suas mazelas, não só pensando na relação da sociedade em geral, mas até mesmo pensando no campo da missão. Então, como esses missionários exercem essa missão, porque nós não podemos esquecer que nós não auto nos enviamos, né? Nós somos sempre enviados pela igreja. Então, é importante que esse missionário digital ele tenha pertença, ele tenha uma casa, ele tenha essa comunidade, e essa é uma das grandes preocupações da igreja, e isso está presente no relatório. Interessante que você coloque esse ponto de sentimento de pertença, de casa, e menciona o documento do Dicastério para a Comunicação rumo à presença plena. Me recordo de uma frase que me chamou muito a atenção ali, né? Ou seja, a questão agora não é se nós vamos estar ou não, mas é o como nós vamos estar. E aí, quando a gente recebe esse relatório, uma igreja sinodal em missão, quando fala de missionários digitais, né, um chamado a ser realmente uma presença missionária. E, Janaína, a partir do que a gente já começou a conversar aqui, como é que a igreja no Brasil, né, especialmente a Comissão para a Comunicação, a Pastoral da Comunicação, em parceria com a Comissão para a Juventude, tem olhado para essa realidade dos missionários digitais? Olha, Marcos, tem tido uma união, a primeiro ponto, né, que eu acho que é importante a gente mencionar isso, porque não são trabalhos separados, cada um faz o seu caminho. Óbvio que nós temos ali as diferenças do que cada um propõe, do que cada um planeja, mas a igreja ela tem se preocupado em olhar para as juventudes, ao mesmo tempo fazendo um caminho que possa ser aproveitado com a comunicação. Então, hoje nós temos um caminho em sintonia, a gente caminha junto, inclusive temos comissão, como você bem sabe, a juventude e a comunicação têm caminhado muito próximos, e nós estamos percebendo o quanto isso tem sido proveitoso para ambos os lados, porque com as juventudes nós reaprendemos também aquilo que a gente vai comunicar no momento, a forma, digamos, os estilos, não é? Dentro do ambiente digital, ao mesmo tempo que com eles, imagino que eles também tenham essa visão de que com a comunicação, no âmbito pastoral principalmente, eles conseguem também enxergar a comunicação para além da apenas técnica, né? Como muitas juventudes também enxergam uma plataforma, um aplicativo. Com a comunicação pastoral, o que a comunicação na igreja ela tem para colocar para nós, enquanto juventudes, como missionários digitais? Ou seja, como eles também pegam com a gente, acredito, muitos ensinamentos e enriquecimentos para essa caminhada, assim como nós, com a Comissão da Juventude, aprendemos e caminhamos juntos. Por isso também que nós tivemos a iniciativa do Grupo de Missionários Digitais, né? Que é uma iniciativa, digamos, recente. O Railson está aí, sabe, e participa. Participa. Exato. Então, isso já é um fruto, e nós teremos mais, né? Encontros,
teremos outras iniciativas, teremos outras participações e colocar, aí que é um ponto que eu acho que é importantíssimo lembrar, colocar as juventudes também como protagonistas nesse momento na igreja, para que ela seja compreendida como é, como estão, e trazendo para o campo da comunicação para que eles sejam vistos e a sua caminhada seja dada visibilidade a ela, né? Importante esse ponto que a Janaína coloca, porque inclusive é algo que já está no documento, né? Uma das propostas do capítulo 17 é exatamente o reconhecimento, a formação e o acompanhamento dos missionários digitais já em ação, facilitando assim também o encontro com eles, né? Então, um momento que a gente já iniciou de conversa, de diálogo, para juntos crescermos, né, na compreensão de que somos todos missionários, nas rodovias físicas e digitais, como diz o documento Rumo à Presença Plena. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e, na sequência, continua esse papo agradável com a Janaína Gonçalves e com o Railson Araújo sobre o capítulo 17 do nosso relatório de síntese. Aguardo você, até já. Estamos de volta com o nosso programa. Obrigado a você que nos acompanha e que quer ficar por dentro daquilo que a igreja tem refletido neste Sínodo sobre Sinodalidade, o nosso relatório Igreja Sinodal em Missão, uma igreja sinodal em missão. A gente está aprofundando capítulo a capítulo e você pode conferir no nosso canal do YouTube, basta procurar @Igreja Sinodal, aí você fica por dentro, assiste, compartilha, coloca no grupo da sua comunidade e assim também vamos nos inteirando e com a igreja, como igreja, vamos crescendo nesta compreensão e atendendo aos apelos do Papa Francisco. Hoje estamos discutindo o capítulo 17, Missionários no Ambiente Digital. Recebo a jornalista, vice-coordenadora da Pascom Brasil, Janaína Gonçalves, que está aqui comigo no estúdio, e também o missionário digital, teólogo Railson Araújo, que está conectado com a gente. Railson, no primeiro bloco, né, que estava, quando você falou também dos riscos que tem nesse ambiente, a gente não pode ter somente um olhar ingênuo de pensar que esse continente digital é tudo de bom e que devemos nos lançar assim, sem pensar nos riscos. O documento coloca para a gente também um pouco nesse capítulo sobre os riscos da polarização e também, às vezes, de uma abordagem superficial que é feita, né, da fé. Como é que nós podemos garantir essa nossa presença online e de modo que ela constitua uma experiência de crescimento para as pessoas com quem nós comunicamos? Perfeito. Marcos, nós temos uma dificuldade muito grande hoje, que é entender qual é o papel, nós enquanto leigos, qual é o nosso papel diante desse ambiente de continente digital e também qual é o nosso papel dentro da própria missão da igreja. Então, um catequista é chamado a apresentar os temas catequéticos, a doutrina da igreja. Essa é a missão que é confiada a ele. O sacerdote, ele exerce ali a missão de cura, né? Então, ele é o cura da alma, ele é aquele assistente espiritual e que aponta para a realidade presencial, dos sacramentos, da oração, etc. e tal. Mas esse padre, ele também pode atuar de acordo com o chamado específico da vocação dele, de uma facilidade que ele tem de tratar determinados temas. Então, quando nós pensamos, por exemplo, no campo da teologia, a teologia é um armário enorme com diversas gavetas. Nós temos a teologia sacramental, nós temos a teologia bíblica, nós temos a moral, nós temos a Bíblia, a espiritualidade, enfim, nós temos diversas áreas. E muitas vezes o nosso povo compreende a fé quase como um bloco único. Então, muitas vezes você vê catequistas se aventurando em tema que às vezes ele não tem tamanho domínio. E aí, por muitas vezes não ter esse traquejo, essa facilidade em tratar de determinados temas, apela para um fundamentalismo. Então, isso tem sido um problema na atuação de alguns missionários digitais, que
com muita boa vontade, tentam transmitir um conteúdo consistente, um conteúdo em coerência com a doutrina da igreja, mas pode perder a mão na forma que comunica. Você pode falar algo que é bom, que é positivo, que está correto, mas usando uma linguagem errada, ou no momento errado, ou no ambiente errado, né? Então, muitas vezes, nós temos que ter esse cuidado, porque muitas vezes esse continente digital acaba se transformando num ringue digital. E isso é ruim para a evangelização. Não para o perfil daquele missionário, mas para toda a comunicação do evangelho. Então, é muito triste a divisão, é claro, a divisão histórica entre os cristãos, e é muito triste quando a gente vê no ambiente digital esse ringue, esse território no qual você tem missionários disputando ali o espaço, sejam porque são cristãos reformados, históricos, evangélicos contra católicos, ou até mesmo quando acontece esse duelo entre missionários católicos ali no ambiente. Não é? Uhum. Então, penso que é importante nós, volto de novo a ressaltar a dinâmica do sentimento de pertença, para que a nossa atuação no campo digital não seja simplesmente pelos views, pelo número de seguidores, mas que tenhamos um compromisso e uma responsabilidade com a boa nova do Evangelho. Se nós tivermos isso no norte como horizonte, com certeza nós vamos ter um discernimento mais maturado para saber o que comunicar, quando comunicar e evitar esse contra-testemunho que mais afasta as pessoas do Evangelho do que qualquer outra coisa. Uhum. Interessante que essa expressão que você traz, né, Jana? Uhum. Ringue digital. Eu mesmo não tinha pensado e realmente expressa bem atuações e, né, momentos que a gente vê que às vezes provoca a divisão, a acusação e uma palavra-chave que você trouxe aí, né, do testemunho. Ou seja, ter um sentimento de pertença, eu pertenço a uma casa, a uma família, a uma igreja e dou testemunho do meu batismo, da minha participação a essa comunidade. E aí, Jana, quero também trazer essa dimensão da comunidade. Como é que a comunidade cristã pode apoiar as famílias para garantir um ambiente online, seguro, edificante? Ou seja, pensar que a gente está num ambiente online, num ambiente digital, mas que também está integrado com o que a gente vive. Não são dois mundos separados, né? Exato. Eles convivem, né? Uhum. Agora, é aquele termo, eu vou partir daquele termo, Marcos, que você bem conhece, educomunicação, né? Uhum. A gente tem isso tão claro no nosso Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, que é educar para a comunicação. A comunidade, ela também precisa, né, a comunidade local, a paróquia, as comunidades, a diocese, enfim, ela também precisa se responsabilizar como um órgão que vai ajudar, como um lugar que vai ajudar, melhor dizendo, a educar as pessoas para a comunicação, né? Eu não digo educar o povo, mas eu digo educar não só os fiéis, mas falar sobre comunicação e apresentar o cenário atual também para as lideranças, também para as pastorais, também para os próprios presbíteros, os religiosos e religiosas, porque é um caminho que é necessário se educar para isso, né? O Railson colocou ali exemplos claríssimos, né? Exemplos nítidos de que é necessário que tenhamos formações e tenhamos iniciativas que prezem por mostrar como é o cenário digital hoje, mostrar os perigos. As estradas digitais, elas têm os seus perigos, ela tem o seu caminho ali que a gente precisa ter muito cuidado e, claro, fazendo sempre sintonia com o que a igreja coloca para a gente enquanto formação nesse caminho eclesial. Uhum. Bem pontuado, né, o que a Janaína traz para nos ajudar realmente nesse processo, né, de nos educar, e somos todos, né, ou seja, as famílias, as comunidades e cada um de nós que estamos, né, talvez a gente não se dê conta de quanto tempo que a gente passa conectado, de quantas plataformas a gente utiliza no nosso celular, o tempo que a gente passa aí bastante envolvido, né? E qual a qualidade desse tempo que a gente tem passado aí nesse ambiente. Uma palavra que apareceu aqui, tanto na fala da Janaína quanto na fala do Railson já algumas vezes, foi sobre os jovens. E o documento, né, o capítulo 17... ele traz exatamente, não podemos evangelizar
a cultura digital sem primeiro ter compreendido. E aqui fala que os jovens sacerdotes, os seminaristas, eles têm uma experiência profunda destas realidades. Railson, você também como jovem, que comunica com jovem, que gosta de diversas coisas de jovem, que gosta de futebol, que comenta de futebol, como é que nós podemos envolver os jovens e oferecer-lhes uma formação, catequese nesses espaços online, garantindo esse protagonismo também que a Janaína destacou para nós? Algo que é muito próprio da juventude, não é, Marcos? É justamente a questão do protagonismo. O jovem, ele abraça as causas, principalmente quando ele enxerga que naquela causa, diante daquela temática, daquele assunto, daquele ambiente, ele assume o protagonismo. Ele se sente pertencente àquela realidade e ele se sente importante ali naquele lugar. Seja qual for o ambiente, seja um grupo, seja uma questão de um fã-clube, de uma torcida de futebol, ele quer chegar, se sentir à vontade, se sentir pertencente à identidade daquele grupo e assumir o protagonismo. Aqui é o meu lugar. Na igreja não é diferente. Então o jovem, ele não quer chegar na realidade da sua comunidade eclesial e ser um mero espectador. Ele quer assumir um protagonismo. Não é um protagonismo de carreira, de cargo, de assumir uma coordenação, não é isso. Mas ele chegar naquele ambiente e entender o seguinte: olha, aquilo que eu posso fazer, a forma que eu tenho aqui para contribuir, ela é relevante para esse ambiente. Então nós temos diversos jovens que têm uma facilidade enorme em comunicar, em editar o vídeo, em legendar, em fazer a gravação. Então nós precisamos inserir esses jovens para que eles possam ali contribuir com o nosso grupo de jovens, com o nosso movimento, com a pastoral, com a PASCOM da paróquia, e assim a gente consegue trazer esse jovem para perto do ambiente, ele se sente ali parte da comunidade cristã e passa a servir, né? E consequentemente ele vai crescendo na amizade com Cristo, na amizade com a comunidade, vai criando raízes ali naquele ambiente. Então, envolver é muito importante. É um alerta, uma questão que é importante nós nos atentarmos, que é como nós fortalecemos a nossa igreja local. Porque, imagina, se todos os jovens se identificarem com outras presenças eclesiais digitais, como é que nós, dentro do nosso ambiente de paróquia, vamos acolher outros jovens? Quem vai cuidar da nossa PASCOM? Quem vai cuidar da nossa comunicação? Ou o futuro da igreja é só ser uma igreja digital? Acho que não é isso que nós queremos, de forma alguma, né? O ressuscitado, nós estamos meditando aí ao longo desses dias aí pós-Páscoa, ele aparece e se deixa ser tocado. Importante alerta, né, que o Railson traz aqui para nós, que emerge desta reflexão sinodal, né? Ou seja, vamos ficar atentos, realmente o continente digital não tem fronteiras. E nos coloca diante de muitas possibilidades. O que a igreja traz, que nos chama a aprofundar exatamente como é que vai ser a nossa presença nesse ambiente, foi um pouco que a gente conversou hoje nesse programa com a Janaína Gonçalves, jornalista, vice-coordenadora da PASCOM Brasil, a quem eu agradeço a participação nesse programa. Obrigado, Jana. Obrigada, Marcos, pela oportunidade. Parabéns pelo programa que tem apresentado outros horizontes para a gente. Obrigado. E também ao jovem teólogo, missionário digital, Railson Araújo. Obrigado pelas reflexões, contribuições e também pela sua presença missionária nesse ambiente. Obrigado, Marcos. Obrigado, Janaína, toda a equipe aí da TV e por esse projeto bonito da Igreja Sinodal. Nós estamos neste caminho bonito de sínodo. E é importante nós ajudarmos as pessoas a compreender o que é a sinodalidade, principalmente no ambiente digital, onde muitas vezes nós encontramos algumas opiniões divergentes, e a diversidade faz parte. A igreja não é uniformidade, ela é unidade, e unidade é bem diferente de uniformidade. Somos diversos, temos pensamentos distintos, mas Cristo que nos une é um só. Amém. Talvez você esteja se perguntando ao chegar ao final deste programa: eu não tenho milhões de seguidores e então eu não sou missionário digital. Não. Todos nós, não importa a quantidade, se estamos presentes nesse ambiente, somos chamados. Com 10, com 20, 30 ou com 1 milhão de seguidores, somos todos chamados a ser missionários nesse ambiente.
A gente segue o nosso caminho, o nosso propósito de ser uma igreja sinodal em missão. Aguardo você no próximo programa para a gente refletir sobre o capítulo 18, sobre os órgãos de participação. Até lá!